Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, estou aqui para agradecer a curtida, o compartilhar, o comentário aqui na página do YouTube e dizer que você pode aí acionar os sininhos para você receber sempre uma postagem quando eu colocar aqui no YouTube para algum tema que eu estou compartilhando, tá certo? Hoje eu quero trazer para vocês algo sobre os nossos filhos, né? Geralmente nós vemos muito as mães, né, as famílias, os pais falarem: os meus filhos estão doentes, os meus filhos estão distraídos, os meus filhos estão com sintomas, seja de uma pequena dor de garganta, uma dor de ouvido, uma febre que deu, um mal-estar, um vômito, ou algo manifestando-se mais grave, né, no corpinho da criança. Isso serve para desde quando a criança está na barriga da mãe, né? Que as situações já começam a ser, digamos assim, absorvidas por ele, pelo bebê. Ele absorve tudo o que está acontecendo dentro da relação com a mãe e com o pai. Independente se o pai e a mãe estão juntos ou não, a criança é uma esponja e ela vai absorver tudo o que está acontecendo ali. Então, isso do corpo da criança estar ali tendo como resultado de doença ou algum sintoma, que sempre tem que ficar levando ao médico, sempre tem que ficar fazendo algum movimento em relação à saúde dele voltar ao equilíbrio, não tem nada a ver com a criança. A criança nasceu normal, ela é normal e ela só está a serviço da relação do casal, né? Ela só está mostrando para esses pais que algo está acontecendo no coração desse casal, desses pais dele, de que não está indo bem. A mãe muitas vezes está insatisfeita, o pai muitas vezes também está na relação, está insatisfeito e não está sendo verbalizado, não está sentando para resolver, né? Enquanto o casal não está se discutindo a relação. As pessoas não gostam muito desse movimento, mas é algo que é muito importante. E as relações, o mundo estaria melhor se tudo fosse mais falado, mais comentado, mais expressado, né? Porque a expressão aqui é o chakra, né, da verdade, da comunicação, é o chakra da laríngeo, né, que nós falamos, e muitas mulheres, inclusive, têm os problemas de tireoide exatamente porque mentem para si mesmas, não expressam o que sentem, o que querem, na verdade, resolver, engolem muito, né? São submissas na relação. Então, é um chakra que conta muitas coisas para nós. Porém, voltando ao caso das crianças, esses pais não estão felizes, não estão satisfeitos dentro da relação de casal. Independente se estão juntos ou não estão sabendo resolver as suas questões e a criança absorve como um todo. Então, aí vem a criança, ela nasce, vem para o mundo, né? E começa ali os seus primeiros dias de vida, até que vai para mais fases, né? E se percebe, como muito hoje é falado, o TDAH, o TDA, esses transtornos todos aí que o mundo trouxe como informação que a criança tem. E então, nós trazemos aqui algumas informações muito importantes, né? Vale lembrar, pessoal, que quando eu digo, né, que a criança nasceu saudável, que ela é saudável, que não há problema algum com essa criança, algumas pessoas podem estar assistindo o vídeo e se perguntando: tá, Lucimara, mas e quando essa criança, ela nasce com um problema, né? Ela já nasceu com alguma deformidade, ela já nasceu com alguma doença. Eu digo a vocês, ela também está a serviço de algo. Toda dor, toda doença, todo trauma está a serviço de algo na nossa vida. Então, quando essa criança nasce com alguma informação no seu corpo que precisa de atenção e cuidado, na verdade não é aquele ser, né, que está doente. Ela é resultado de pai e de mãe, ela traz traumas transgeracionais até chegar nela essas informações aí de muitas histórias vividas com o lado materno, com o lado paterno, a ancestralidade desses dois lados que trouxe ela para o mundo é denominado como trauma transgeracionais. Então, são transferência de dor e traumas que os nossos antepassados vivenciaram e não resolveram. E aí a criança vem, né, sendo ali escolhida, digamos assim, para vivenciar, mas sempre como o mostrar para a relação que algo precisa ser visto. Então a criança está ali, nasceu já com esse problema de saúde, significa que o sistema familiar dela precisa olhar para algo. Pode ter sido alguém que foi excluído, pode ter sido muitos suicidas, muitas vítimas, muitos agressores que houve nesses relacionamentos aí dos ancestrais.
Muitas atrocidades foram acontecendo e essa criança só está dizendo para o pai e para a mãe: precisamos olhar para trás, precisamos colocar todo mundo que foi excluído de volta ao seio familiar, ao sistema familiar, tá certo? E eu trouxe aqui as informações, né, sistêmicas sobre esse evento do TDA, TDAH, esses movimentos todos que denominamos e que na verdade o nome não importa. O que importa é que um pai e uma mãe está olhando para um filho com um comportamento X ou Y e está determinando que essa criança tem problema e precisa ser tratado e o problema é grave e fica todo ali nervoso, preocupado e apavorado. Eu não tiro a razão, claro, até eu saber do que eu sei hoje, eu também ficaria. Só que agora, já que tem muita informação aí trazida, né, por todas as terapêuticas, e essa é mais uma, a terapia sistêmica, nós podemos trazer essa informação para todos que estão com o coração apertado, preocupado, que podem olhar com um pouco mais de leveza essas histórias que as nossas crianças estão trazendo para nós olharmos. Tem mais a ver com o nosso sistema, tem muito mais a ver com as dores dos nossos familiares, do que com a própria criança ser tida, né, como uma criança doente, tá? Então eu registrei aqui para vocês algumas informações que diz que as crianças, né, que têm esses transtornos que estão sendo denominados como TDA, TDAH e tudo mais, entre outros, elas estão a serviço de algo maior, estão a serviço do sistema familiar dela, como eu mencionei. Assim como tudo e todos nós estamos, todos estamos fazendo algo para ser visto, para ser mostrado, para ser curado, né? Nada fica em vão, não tem erro no universo, tudo tem um propósito, assim como a doença também tem o seu propósito. Enquanto esse propósito de clarear, de exemplificar, de trazer luz, de inserir, de incluir um sistema ou pessoas que foram excluídas não vir à luz, o propósito não foi cumprido, então a doença não vai embora. É mais ou menos assim que as leis sistêmicas trazem essas informações para nós. Então, esses transtornos, né, de TDAH, TDA, trazem para nós. E aí nós vamos refletir. É uma distração ou atenção? O que a pessoa, a criança, está solicitando nesse momento, né? Quando está nessa hiperatividade. Quem nela está pedindo para ser visto ou vista? Olha só como a informação vai chegando, vai levando até as raízes, possivelmente. Quem em você está pedindo para ser amado? Quem em você está pedindo para de novo voltar aqui à inclusão ao sistema familiar? Quem em você teve que esconder seus dons e talentos? Nós estamos falando de hiperatividade. Percebe? Muitas coisas aconteceram no passado. Quem dentro daquele ser muitas vezes viveu ali algo ou algum ancestral, que os dons e talentos desse meu ancestral foram interrompidos, foram escondidos, foram bloqueados por alguns motivos. Quem em você teve que se calar? Quem em você teve que ser duas pessoas ao mesmo tempo, ou até 12? São muitas histórias que nós trazemos, que nós carregamos. Então a pergunta vai longe. Quem em você precisava que 12 pessoas se unissem em um mesmo momento? Estão aí dentro da criança, mostrando nessa hiperatividade, não quer prestar atenção no brinquedo, no carrinho, no videogame, na lição, né? Quem nela está tirando tanta atenção dela que ela não consegue focar? Quem em você solicita por ajuda? Quem em você pede para ser amado, pertencente ao sistema familiar? Né? Então, uma fala que nós podemos trazer aqui como sugestão para os pais é olhar para a criança, respirar, olhar bem no olho, naquele nível mesmo de altura, bem igual, e dizer: eu vejo você, meu filho, eu vejo todos vocês que estão aqui com você, meu filho. Sabe, é um exercício que nós podemos acolher, dar um lugar e ir conversando com esse nosso sistema familiar, que por meio do nosso filho está ali nos trazendo algo, alguma informação. E nós podemos ainda dizer: mostre por meio de você, meu filho, quais são os dons e os talentos que você deseja manifestar aqui. Traga para nós essas informações. Quem em você faz sentir isso tudo no seu coração, no seu corpo? Quem em você está querendo ser amado ou voltar para o lugar no sistema familiar? Né?
Então, são algumas falas que nós podemos, nessa técnica, nesse exercício, alguns movimentos, de falar para nossa criança: nós amamos você, meu filho, amamos você e todos que você traz, para nós reconhecermos que pertencem ao nosso sistema. Eu vejo você e vejo todos que estão com você, porque são muitos que estão em você, assim como são muitos que estão em mim também. Então, é uma forma de eu, por meio dos filhos, né, dos nossos filhos, acolhermos os nossos ancestrais no nosso coração. E então, durante uma sessão terapêutica, nós podemos abranger essa dinâmica, essa técnica, né, esse exercício, essa facilitação para poder compreender ali o pai ou a mãe que tiver na sessão trazido a questão, né? E poder olhar, porque não é a criança que está doente. Geralmente eu falo que eu preciso conversar com o pai e com a mãe quando nós temos ali uma sessão que é solicitada para a criança, para o filho. Então, todos pertencem, só que por algum motivo na história ancestral muitos foram excluídos, muitos foram esquecidos, abortos, suicidas, foram muitos casos, muitas coisas aconteceram de dor e sofrimento. Hoje nós vemos, mas lá na antiguidade, na nossa ancestralidade, a vida era muito mais difícil. E muitos desafios eles passaram que hoje os nossos não chegam nem perto deles. Então eu deixo aqui essa reflexão para vocês, para olharem para a dor dos seus filhos com uma forma diferente. A dor não é do filho, a dor não está no filho, a dor não é do corpo que está em desalinho, em desequilíbrio no filho, e sim no sistema familiar do papai e da mamãe dessa criança. Algo está ali sinalizando por meio da hiperatividade, por meio da doença, do dodói que ele está manifestando, que precisa ser visto, que precisa ser olhado. Ou na relação do casal, né? Quando a criança está ali com a dorzinha de garganta, do ouvido, o ouvido já está falando, né? Nossa, eu não aguento mais ouvir a reclamação da minha esposa, por exemplo. A garganta, nossa, eu enquanto mulher, eu estou com muita raiva do meu companheiro porque ele está se comportando de uma forma que eu não estou sentindo satisfação com essa maneira dele. Só que eu não expresso, então a raiva fica ali, ó. A expressão foi interrompida, eu engulo, eu reprimo, né? Então ali entre o casal não é solucionado o conflito, não é falado a verdade, então a criança, como esponjinha do lar, ela absorve para mostrar. Mas os pais ainda estão na cegueira e infelizmente levam os filhos para tomarem os antibióticos da vida e causarem, fazerem aí esse monte de tratamento com a alopatia que causa danos nos nossos outros órgãos, né? Claro que ela serve, a medicina serve, eu não estou falando contra, porém a gente precisa ter olhos de ver. Tem muitas crianças que estão aí há muito tempo somente na medicação forte de antibióticos. E a gente precisa dar um olhar para isso. Às vezes o problema e a doença tem que ir mais profundo nas relações de casal, tá bom? Então eu deixo aqui a minha gratidão, essa reflexão, fico aqui à disposição para informações. E caso queiram entrar em contato, tem a minha página do Instagram, tem aqui os conteúdos onde vocês podem fazer os seus comentários. Eu com certeza receberei a notificação e fico à disposição para qualquer informação além do que vocês aqui entenderam e assim, por meio de dúvidas, tenham aí para eu solucionar, tá bem? A minha gratidão para vocês, um beijo e fiquem na luz todos vocês.